Bom, gente, para gravar a receita, né, o vídeo aqui do nosso urso, vou mostrar aqui, listar aqui para vocês a lista de material, tá bom? Então vamos lá, vamos precisar deste fio castanho, número 7625, que é a cor da pele, né? O fio azul marinho, para fazer os detalhes da camisa, código dele 2401. Vamos precisar do fio brigadeiro para fazer o detalhezinho do focinho, fio 7062, que é para fazer aqui o focinho, e o fio branco, que é para fazer a camisa dele, código 8001. Isso tudo vai ficar escrito aí no vídeo, tá, gente? Não precisa se preocupar. Fibra, silicone para encher, agulha 3, tesoura. Vamos precisar também de um marcador de pontos, se você tiver. Se não tiver, pode ser com a linha de outra cor. Também uma colinha para colar aqui o detalhezinho aqui da blusa, tá? E também para colar a estrelinha aqui, ó. Eu uso alfinete para fazer a costura, porque o alfinete para que o focinho, as orelhinhas fiquem no lugar certinho, na posição certinha. O alfinete ajuda muita gente nessa hora. Vou usar olhos de número 10. No primeiro ursinho eu usei os olhos número 8. Foi menorzinho, mas nesse aqui eu vou fazer o número 10, vai ficar diferente, tá bom? Esses olhozinhos ele vem com trava de segurança. E vou precisar também de 2 botões para colocar aqui na camisa. No primeiro ursinho eu usei vermelho, nesse vou usar azul. Mas aí esse é o critério, você pode usar a cor que você quiser, não precisa ser da mesma cor que o meu não, tá bom? Também eu utilizei um fiozinho aqui, esse fio aqui é um fio de bordar, tá? Da marca Carmencita, achei lá no Armarinho São José. Ele é para fazer esse detalhe aqui do miolozinho da estrela, e a estrela eu fiz com esse fio aqui da Lisa, é um fio acrílico, ok? Então é só isso. Sem mais delongas, vamos para a nossa confecção do urso. Então, com o anel mágico. O meu modo de fazer o anel mágico talvez seja diferente do seu, mas isso não importa, né? Cada um tem um modo de fazer o anel mágico. Então, eu faço o Ezinho aqui, coloco a agulha aqui dentro, né? Desse buraquinho, e puxo o fio, travando aqui com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui dentro 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos conferir, ver se está certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Vamos puxar aqui, ó, a perninha do anel mágico para ele ficar bem fechadinho. E já vamos marcar aqui agora. Eu gosto de marcar, gente, o último ponto, tá? Mas tem gente que marca o primeiro. Para mim, eu acho melhor marcar o último ponto. Aí fica ao seu critério. Se quiser marcar o último, o primeiro. Segunda volta, nós vamos fazer aqui agora aumento em toda a volta. O que é aumento? Todo mundo já sabe, né? Ponto, 2 pontos para cada ponto baixo. Então aqui nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto. Vamos ficar então com 16 pontos nessa volta 2 aqui, tá bom? Essa é a segunda volta, aumento em toda a volta. Número 3, um ponto e um aumento em toda a volta. Um ponto, aumento em toda a volta. E no final dessa carreira, vamos ficar com 24 pontos. Carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento em toda a volta e vamos ficar no final com 32 pontos. Então, 1, 2, aumento e vamos repetir isso por toda a volta. 2 pontos, 1 aumento e no final 32 pontos. Carreira de número 5, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. Então,
um ponto para cada ponto e vamos continuar com 32 pontos baixos, sabe? Não temos aqui nem aumento e nem diminuição, apenas ponto sobre ponto. No final vamos ficar com 32 pontos também. Na carreira de número 6, vamos fazer 3 pontos, 1, 2, 3, aumento. Então vai ficar 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta. E no final vai ficar com 40 pontos baixos. Carreiras 7 e 8, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então não vai ter nem aumento e nem diminuição por 2 carreiras. A carreira 7 e carreira 8. Então é ponto baixo sobre ponto baixo. E continua com 40 pontos. Toda a volta. Então eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto e já retorno. Na carreira de número 9, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 1 aumento por toda a volta. Então são 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta. E vamos ficar nessa carreira com 48 pontos baixos. Carreiras 10 e 11, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. A número 10 e a número 11, sem aumento, sem diminuição. E vai continuar aqui com 48 pontos baixos, ok? Por toda a volta, 2 carreirinhas. Carreira número 12, 5 pontos baixo, um aumento em toda a volta e no final vamos ficar com 56 pontos baixos. Então, carreira de número 12, 5 pontos e um aumento em toda a volta. Carreiras 13 e 14, ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Então são 2 carreiras de ponto sobre ponto. E aí nós vamos ficar com 56 pontos também. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e daqui a pouco retorno para darmos continuidade ao nosso trabalho. Agora vamos para a carreira de diminuição. Carreira de número 15. 5 pontos baixo e uma diminuição em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente e faço um ponto baixo aqui. Então, vamos fazer isso por toda a volta. 5 pontos baixo e uma diminuição. E no final, vamos ficar com 48 pontos baixos. As carreiras 16 e 17, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Sem diminuição. Então, só ponto baixo mesmo. 2 carreirinhas. Vai ficar aí com 48 pontos também. 2 voltas com ponto baixo toda a volta. Na carreira de número 18, vamos fazer 4 pontos baixo e uma diminuição em toda a volta. 4 pontos baixo, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E agora a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente e faço um ponto baixo. Dentro.
repetir isso por toda a volta. 4 pontos baixo e uma diminuição. E no final dessa carreira, vamos ficar com 40 pontos. 40 pontos baixos, ok? Baixo. Carreira 19, carreira 20, vamos fazer ponto baixo em toda a volta. 19 e 20, ponto baixo em toda a volta e vai ficar com 40 pontos aqui também. Agora nós vamos dar uma pausa para colocarmos os olhinhos aqui, tá? No nosso ursinho. Então a parte do alfinete fica para trás, né? Que é o final da nossa carreirinha. E vamos contar aqui a partir do anel mágico. Vamos contar entre a volta 10 e a volta 11, a gente vai colocar o nosso alfinete. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Então, entre a 10 e a 11, a gente coloca o alfinete aqui no buraquinho do ponto. E aí, vamos contar 7 pontos de distância. Então, aqui tá o buraquinho, né? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui já coloca o outro alfinete. Então, vai ficar aqui assim o olhinho do nosso ursinho. Certifique-se de que esteja na mesma linha para que não haja depois problemas. Vamos virar aqui dentro, eu gosto de olhar aqui, dobrar assim para dentro, para não se furar com o alfinete e tá na mesma linha, tá vendo? Aí aqui agora nós vamos pegar a agulha de crochê, sem tirar o alfinete, vamos furar aqui onde o alfinete está, agora já pode retirar. Vamos abrir um pouquinho aqui o ponto para que o olhinho entre com mais facilidade. Vou pegar o meu olhinho, esse aqui é o número 10. O primeiro ursinho eu coloquei o número 8, mas estou colocando o número 10, é um pouquinho maior. E aqui também vou fazer a mesma coisa, eu vou furar aqui, já vou tirar o alfinete e já vou abrir um pouquinho aqui para poder inserir esse olhinho aqui nesse pontinho, ok? Vamos ver se está certinho. Qualquer dúvida, dobra ele para dentro e olha se tá na mesma linha, tá vendo? Tá na mesma linha. Então aqui tá os olhinhos, agora é só colocar a trava de segurança para poder a gente continuar o nosso trabalho. Essa trava aqui não ficou legal, tem que procurar outra travinha. Essa aqui deu certinho. E aí vamos colocar outra travinha aqui. Vou pegar outra. E colocar aqui no meu olhinho. Ficou grande, esse daqui. Certo, eu vou trocar essa travinha, porque as minhas eram umas grandes e outras pequenas. Essa também ficou grande. Então eu vou parar aqui, gente, eu vou pegar outra trava para colocar aqui no olhinho, tá? E ficou assim. Agora nós vamos para a carreira 21. Vamos dar continuidade às diminuições para depois a gente colocar o enchimento, tá? Coloca o enchimento só no final, quando o buraco estiver menor, para que não venha cair, né? Então na carreira 21, o que nós vamos fazer aqui? 3 pontos baixos e uma diminuição. Então 1, 2, 3 e diminuição. Alcinha da frente, com a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a volta. 3 pontos e uma diminuição. E aqui vamos ficar com 32 pontos no final. Volta 22. 2 pontos e uma diminuição em toda a volta. 2 pontos baixo, uma diminuição. 2, diminuição. Alcinha da frente, ponto baixo,
formando uma diminuição aqui. E vamos repetir isso por toda a volta. E nessa carreira, nós vamos terminar ela com 24 pontos baixos. Volta 23, diminuição em toda a volta. Então nós vamos fazer aqui agora diminuição em toda a volta. E aqui vamos ficar com 12 pontos no final. Aqui nós vamos fazer o pescocinho dele. Depois fazer a camisa, ok? Então vamos fazer aqui diminuição por toda a volta. Gente, agora é o seguinte, fizemos aqui diminuição em toda a volta. Nessa última diminuição, nós vamos trocar para o fio da cor da camisa. Então nessa diminuição aqui, ó, você não termina o ponto. Vou desmanchar aqui para te mostrar, ó. Desmanchei aqui a última diminuição. Então aqui eu pego a primeira alcinha, segunda alcinha e vou como se fosse fazer o ponto, ó. Aí quando eu chego aqui nessa parte das duas alcinhas, eu não termino com esse fio. Eu deixo ele aqui, vou pegar o fio branco, que é o fio da cor da camisa, e vou agora terminar esse ponto com este fio, passando aqui pelas duas alcinhas, ó. Tá vendo? Eu terminei com o fio branco. Pego essas duas pontas aqui e dou um laço aqui, amarro, né, dou um nó. Pode até esconder essas duas pontinhas para dentro da cabeça, tá? Porque o fio também é enchimento, né? Então você coloca aqui para dentro e aí termina aqui esse ponto com fio branco, beleza? Ficou assim. Aí eu vou marcar que foi minha última diminuição, né? Marco aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora aumento em toda a volta com essa cor branca, só que em BLO, ou seja, pegando apenas a alcinha de fora, ó, essa alcinha aqui de trás, na verdade, tá bom? Então vamos pegar essa alcinha de trás e vamos fazer aqui aumento em toda a volta, em BLO. E aí vai ficar com 24 pontos aqui no final, ok? Então vamos fazendo até terminar todos os pontinhos aqui. Agora nós vamos para a carreira de número 2. Na verdade, essa aqui que fizemos em BLO foi a carreira número 1 do corpinho, né? Aqui é como se fosse a gola, aquela gola ali que nós vamos colocar depois. Então agora nós vamos para a carreira 2 do corpo, né? Porque essa aqui foi a primeira, tá bom? E nessa carreira aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer agora PBX, ou seja, ponto baixíssimo na alcinha de trás também, em BLO. Só que aí, gente, vocês fazem o ponto meio folgadinho, tá? Para depois não ficar difícil de trabalhar neles. Então, ó, ponto baixíssimo, pega a alcinha de trás, ó, e passo direto, ó. Esse aqui é o ponto baixíssimo, tá? Então, vamos fazer isso por toda a volta. Ficar 24 pontos também, né? Porque aqui a gente não vai fazer nenhum aumento não. É só mesmo para dar uma sustentação aqui no pescoço dele. Porque ele não vai ter outra sustentação. Então fazendo isso aqui, a cabecinha dele fica mais firme. Tá bom? Então é só fazer ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás. É um pouquinho chato, mas vai dar certo. Tá? Só fazer com calma aí que vai dar tudo certo. Ponto baixíssimo na alcinha de trás, toda a volta. Agora, gente, nós vamos fazer duas carreirinhas de ponto sobre ponto, ponto baixo em toda a volta. Duas carreirinhas, a carreirinha 3 e a carreirinha 4 aqui do pescoço, do corpinho, né? Vamos fazer então, isso vai dar 24 pontos, certo? Ficar um pouquinho apertadinho, né? Porque, como eu disse, o ponto baixíssimo ele tende a apertar os pontos. Então, por isso que eu falei para não fazer muito apertadinho. O meu ponto ele tende a ser bem apertado, mas mesmo assim vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos fazer aqui duas carreirinhas de ponto baixo por toda a volta, resultando aí no final 24 pontos nas duas carreirinhas, ok? Na carreira de número 5, nós vamos fazer um aumento. Então, vai ficar 2 pontos e um aumento em toda a volta.
2 pontos, aumento em toda a volta. No final, nós vamos ter 32 pontos. Agora da carreira 6 à carreira 8, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então vamos fazer, ó, da carreira 6, 7 e 8, 3 carreiras de ponto sobre ponto em toda a volta. Então são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora nós vamos dar uma pausa para colocar o enchimento aqui na cabecinha do nosso ursinho, tá bom? Porque senão depois vai ficar mais difícil de colocar. Então a gente usa a nossa pinça natural, ó, os dedinhos que Deus nos deu. E vamos colocando o enchimento aqui. Cuidado para não colocar muito enchimento e aí estourar os seus pontos, tá? Então vai colocando assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Vai colocando assim, ó, na cabecinha. Vendo o espaço que está vazio, aqui na nuca. Ó, amigurumi tem nuca, tá? Então vai colocando assim, preenchendo todo o cantinho do amigurumi. E cuidado para não deixar também ele sem enchimento, ele fica murcho. E com o tempo, essa fibra aqui, ela vai ficando velha. Então ela vai perdendo aqui ela não vai ficando assim, como é que se fala? Compacta, né? Vai murchando, então vai ficando o amigurumi com um aspecto de velho, tá bom? Então vamos preenchendo aqui, fazendo a bochechinha dele aqui, ó, do lado. Lembra que a gente fez a bochechinha? Aqui, ó. Cuidado para não deixar nenhum cantinho sem enchimento, tá bom? Então coloca aí no seu e eu vou colocar aqui no meu, depois a gente vai voltar aqui para finalizar. Lembrando de colocar aqui também, ó, entre os olhos, tá vendo? O olhinho para ele não ficar esbugalhado para fora, empurra ele para dentro. E assim nós vamos preenchendo aqui toda a cabecinha dele com a fibra, beleza? Então, gente, vocês viram como que ficou? Ó, sem nenhum buraquinho, tá vendo? Ó? Tudo perfeito, pontinho, bem fechadinho, não tem nenhum buraco e ele tá muito bem preenchido, ó. Olhinhos, tá? Depois a gente vai fazer uma técnica para ficar um olhinho mais apertadinho assim, ó. Agora você ficou, tá vendo? Esse olhinho aqui é menor do que esse, né? Então ele dá outra carinha, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos para a carreira de número 9, onde nós vamos fazer agora 3 pontos e um aumento. E aí vai ficar com 40 pontos no final dessa carreira, tá bom? Então 3 pontos e um aumento por toda a carreira. Vamos lá. Carreira 10 e carreira 11, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, com ponto baixo. Vão ficar no final também com 40 pontos, tá? Então vou fazer aqui e já retorno para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, beleza? Baixo, volta, 2 carreiras. Agora na carreira 12 nós vamos fazer ponto baixo também, só que em BLO, ou seja, pegando somente essa alcinha de trás. Então vamos fazer BLO em toda a volta, pegando apenas a alcinha de trás, tá bom? Nós vamos deixar essa alcinha da frente, é onde nós vamos fazer a barra da camisa dele, aquela barra azul que tá ali, ó. Então, BLO, e aí no final vamos terminar essa carreira com 40 pontos baixo também. Carreiras 13 e 14, ponto baixo por toda a volta. Então vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. 2 carreiras, 13 e 14. No final dessa carreira, dessas 2 carreiras, ficaremos com 40 pontos baixos também. Na carreirinha de número 15, nós vamos fazer FLO. O
que é FLO? Nós vamos pegar apenas na alcinha da frente agora. Lembra que o BLO é a alcinha de trás? Pois é, o FLO é frontal, é a frente agora, ó. Então vamos pegar somente na alcinha da frente para podermos fazer ponto baixo. E vamos deixar a alcinha de trás, porque é lá que nós vamos fazer as perninhas dele. Isso mesmo, não vai ter costura. Ele não vai ter costura. A única costura que tem aqui nele é a das orelhinhas, né? E a do focinho, da fuça, né? Agora, e os braços também tem uma costurinha. Agora, as pernas não tem, tá bom? Você viu que nem a cabeça tem costura, nem as perninhas vão ter costura. Somente essas partes que eu citei aqui. Focinho, a orelha e nos bracinhos. Somente isso, mas é bem simples de fazer também. Vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, FLO em toda a volta e nessa carreira vamos ficar com 40 pontos baixos. Na carreira 16, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então agora nós vamos fazer ponto baixo normal, tá? Ponto baixo em toda a volta, mais uma carreirinha. Essa é a última carreira minha da blusa. E depois nós vamos cortar o fio para começar as perninhas dele. E aqui nós vamos ficar com 40 pontos também. Então, vamos lá. Baixo em toda a volta. Então, terminamos aqui a nossa camisa. Agora nós vamos cortar o fio. E nós vamos fazer agora um ponto fake. Tá? Cortei o fio, puxo direto aqui, ó. Coloco esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro e vamos fazer um ponto fake. O que é o ponto fake? O ponto fake é aqui, ó. Você terminou aqui, né? Você vai pular o próximo ponto e neste daqui você vai pegar as duas alcinhas, ó. Pulou este ponto, introduz a alcinha passando pro lado de lá. Aí você volta aqui, ó, no ponto que você acabou. E introduz no meio do ponto, ó. No meio do ponto, que a agulha vai sair lá do outro lado. Então introduz lá, bem no meio mesmo, pegando as duas alcinhas, tá, gente? Porque se pegar uma só, ele vai ficar um ponto bem fraquinho. Aí você coloca lá, ó, e aqui puxa o fio até ele ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Olha só como é que ficou, ó. Tá vendo? Nem parece que terminou aqui, tá vendo? Isso chama-se ponto fake, ó. Ponto fake, tá? Aí agora esse fio você vai colocar ele por dentro dos fios aqui, vai arrematar, né? Passando essa pontinha aqui, ó, no meio dos pontos aqui, tá bom? Então vou fazer aqui o arremate, depois a gente vai voltar aqui para fazer, para começar as perninhas do nosso focinho, beleza? Só você guardando aqui o fio por dentro dos pontos para poder arrematar. Agora nós vamos dar início às perninhas do nosso ursinho. O que é que nós vamos fazer? Lembra que a gente fez aqui FLO e deixamos essa alcinha de dentro aqui, que eu falei que a gente ia trabalhar as perninhas? Pois é, para facilitar, você dobra aqui, ó, a abinha da camisa, certo? Dobra assim, aí você vai conseguir visualizar melhor essas alcinhas aqui, ó. Nessas alcinhas, vamos fazer bem aqui atrás, para poder a emenda do fio ficar aqui bem atrás mesmo, não ficar... Né? Eu gosto de colocar bem atrás aqui, ó, mede aqui mais ou menos, e coloca ela aqui atrás. Pega a alcinha, vamos enganchar o fio aqui, enganchei meu fio, já dou um nozinho aqui, pode dar um nozinho porque essa parte vai ficar pra dentro, então não tem problema, tá? Dá dois nós, né, para não soltar o fio. Pronto, dei um nozinho. E agora o que eu vou fazer? Uma carreirinha aqui de ponto baixo para alinhar as minhas pernas, certo? Então vamos fazer essa carreirinha aqui todinha em ponto baixo, pegando somente a alcinha de dentro, tá? Somente essa alcinha. Então faço um ponto baixo aqui, se não chega aqui, engancho o fio aqui. Ok? Fiz um ponto baixo, agora eu continuo fazendo ponto baixo por a volta toda. Vamos fazer aqui essa carreira toda, ponto baixo, e aí depois a gente vai voltar aqui para continuidade. Aqui também vai ficar com 40, né? Porque a gente não fez nenhuma diminuição. Então vai continuar com os 40 pontos, tá? Então vamos lá.
Então, terminei aqui meus pontos baixos. Gente, sempre que a gente vai fazer BLO ou FLO, no final, ou ponto baixíssimo, a gente tem que conferir, tá? Pra ver se deu realmente os pontos que a gente tá querendo que dê, né? Porque senão pode ficar faltando ou pode ficar sobrando e aí não vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, nós começamos aqui, ó. Vamos contar, ver se tem 40 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. O meu bateu certinho, tá? 40 pontos aqui. Aí agora a gente coloca o marcador, né, no último ponto. Como eu falei pra vocês, eu gosto de marcar sempre o último ponto. E agora, o que nós vamos fazer? Mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então nós vamos fazer a carreira, essa que nós fizemos aqui foi a carreira de número 1, né, da perninha. Agora nós vamos fazer 3 carreiras, a 2, a 3 e a 4, tá bom? Então nós vamos fazer aqui 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Além dessa daqui, ó, mais 3, com essa ficará com 4. Então vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Para depois a gente voltar e dividir as perninhas. Eu voltei aqui para mostrar um negócio para vocês, porque tem muita gente que se confunde, né? Aqui, ó, nessa parte, acaba fazendo mais um ponto aqui. Tá vendo que nós começamos, amarramos o fio aqui, não foi? E começamos aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente não faz ponto aqui onde a gente amarrou, tá? A gente ignora esse aqui, ó, e vem para este pontinho, que foi o primeiro ponto que fizemos aqui. Então, você já vem aqui, ó, e já faz o seu primeiro ponto baixo aqui. Ignora aquele ali, tá? Dá uma puxadinha aqui no nó para ele entrar para dentro da roupa, ó. Dá uma puxadinha no fio, vendo que ele entrou, ó. Então, você dá uma puxadinha, só dá uma questão de dar uma puxada. Puxou, pronto. Aí você vai continuar fazendo os pontos baixos agora por 3 voltas, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês, porque vocês não venham se confundir e venham fazer aí um ponto a mais. Gente, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar agora o meio do nariz aqui do urso, bem aqui no meio, e separar 20 pontos para cada lado para a gente fazer as perninhas, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Você pega aí a sua agulha, a sua tesoura, o seu dedo e mede aqui no meio aqui, ó, e vai até embaixo aqui, ó, tá vendo? Se achar mais fácil, coloque bastante de cabeça para baixo e deixa ele bem centralizado. Ó, mede aqui, ó, para mim é esse ponto aqui. Você pode visualizar aí, você coloca um marcadorzinho aqui só para poder não se perder, tá vendo? Vê bem direitinho, deixa eu ver esse. Vamos ver. Eu acho que é um pontinho pra cá. Esse aqui. Aqui é onde vai ficar o meio das pernas, tá, gente? Esse aqui é o pontinho do meio das pernas. Você vai dividir aqui assim, ó. E vai ficar as perninhas, tá vendo? Qualquer coisa, bota ele em pé. Vê se tá mais pra lá, mais pra cá. Eu acho que o ponto anterior tava melhor. Então, gente, aí, ó. Direitinho, tá? Pra vocês não fazerem errado. Colocou, visualizou, é este ponto aqui. Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele, acho que eu vou botar um ponto pra lá, gente. Assim. Então a gente coloca aqui, ó, bem no meio. Esse mesmo, tá? Aqui bem no meio das perninhas. Agora o que é que você vai fazer? Você vai contar 20 pontos pra cá e 20 pra cá. Como é que nós vamos fazer isso? A partir do marcador, você já conta o primeiro ponto e aí esse já tá marcado, tá? Então esse já é o primeiro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha, quase que eu acertei, hein? Vou fazer mais um aqui. Vai dar 20 pontos certinho. 20. Tô boa de visualização, tá vendo? Então vamos conferir? Então, contando o ponto que tá marcado já, o primeiro, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegamos aqui no 20, certo? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai deixar o fio aqui para trás, coloca esse fio aqui para trás, ajusta bem aqui, bem firme e vai simplesmente fechar nesse ponto do marcador. Você já pode tirar o marcador, né? Marcador, tira o marcadorzinho, certo? E agora você ajusta de novo o fio para que o ponto fique bem fechadinho. E aqui você vai fazer o ponto baixo. Ó, ponto baixo. Beleza? Ponto baixo. Pronto, fiz um ponto baixo.